Olá, sou o professor Wilson Duarte, estou aqui para mais uma aula de História, juntamente com a professora intérprete Maria. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos históricos com o seguinte tema: o mercantilismo e a emergência do capitalismo. Ou seja, nós faremos uma análise do sistema mercantilista e conceituaremos e caracterizaremos alguns efeitos, digamos, algumas formas do sistema capitalista também, para que vocês possam fazer e ter essa compreensão. Sigamos. Apresentaremos e debateremos então o conceito de mercantilismo, absolutismo e capitalismo. Problematizaremos essas interações em nossa contemporaneidade. Trouxe essa charge para vocês no sentido de provocar para que vocês pensem, analisem e problematizem o sistema capitalista. Se vocês observarem, nós temos um cifrão, eventualmente simbolizando o sistema capitalista. Nós temos um cidadão morto e nós temos ali um senhor aparentemente possuidor de riquezas, que diz: ó Deus mercado, aceitai este reles representante do mundo. Ó Deus mercado, aceitai este reles representante do terceiro mundo como prova de meu sacrifício e minha devoção. Nessa perspectiva da charge, é para que vocês procurem identificar características do sistema capitalista. E à medida que nós continuarmos e formos analisando e pontuando algumas situações, essa interpretação de vocês ela vai ser expandida. Então, o mercantilismo, ele compreende um conjunto de ideias e práticas econômicas dos estados da Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, voltada para o comércio, e como fator predominante o controle da economia pelo Estado. Então, no sistema mercantilista, nós temos um controle da economia pelo Estado como uma das características mais fortes. E, politicamente, nós temos o absolutismo como sistema político. Então, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas, aproximadamente entre o século XV e XVIII, em vários países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E a característica básica fundamental é a intervenção do Estado na economia, onde ele exerce um controle sobre as produções, sobre o comércio. Para que nós possamos, então, entender essa gestação do sistema capitalismo, essa mudança desses sistemas, nós precisamos compreender algumas transformações na mentalidade e nas ações das pessoas. Eu trouxe para vocês algumas definições que vêm no dicionário para que vocês, então, sejam capazes de perceber essas novas formas de interpretar o mundo, como o iluminismo, que foi um movimento intelectual no século XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica a recusa de todas as formas de dogmatismo, principalmente das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Nós temos a definição de liberalismo e nós vamos nos ater no significado econômico dela, que é a aplicação das doutrinas do liberalismo à economia, que se exprime pela defesa de mercados competitivos em obediência ao princípio de que a lei da oferta e da procura é a única que deve influir na produção, no consumo e no mecanismo dos preços, totalmente contrário àquela ideia do mercantilismo, onde o Estado controlava as relações econômicas que existiam. A liberdade, o conceito de liberdade ali também é defendido, e propagado com grau
de independência legítimo que um cidadão, ou um povo, ou uma nação elege como valor supremo. É um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo. Essa característica da liberdade também, ela vai favorecer no desenvolvimento desse sistema capitalista. Como característica desse liberalismo econômico, eu fiz esse mapa mental para que vocês possam compreender, então, algumas dessas características. Nós começaremos, então, aqui, neste ponto, que uma das características do liberalismo é a pouca interferência do Estado na economia. Depois nós temos a defesa da propriedade privada, a livre concorrência, onde as empresas são livres para vender e colocar os preços que desejam, a lei da oferta e da procura, livre mercado e as liberdades individuais. Essas são características fundamentais do liberalismo econômico. E com esse liberalismo, então, nós temos o advento do sistema capitalista, em contrapartida ao que existia antes, quando nós saímos da Idade Média com o sistema feudal. E vemos, então, para a Idade Moderna, para essa nova modernidade, com o sistema econômico do mercantilismo e agora liberalismo econômico e capitalismo. A partir da crise do sistema feudal, temos a emergência de outro sistema econômico, o capitalismo. O capitalismo originou-se na Europa entre os séculos XVI e XVII, sucedendo o feudalismo como sistema econômico, e foi estimulado pela intensificação das atividades comerciais originárias das grandes navegações. O capitalismo, basicamente, está dividido em 3 fases. Essas 3 fases vamos apresentar para vocês agora, e é importante que vocês percebam essas características e saibam diferenciar essas características também. No primeiro momento, nós temos o capitalismo comercial, entre os séculos XV e o século XVI. Foi a primeira forma de capitalismo. Surgiu a partir do mercantilismo e foi baseado em relações de exploração comercial entre a Europa e suas colônias na América, as colônias africanas e as colônias asiáticas. Nesse período, as principais potências europeias, Portugal, Espanha, Holanda e França, enriqueceram por meio da exploração de novos povos, terras e culturas. Então, através dessa exploração é que essas potências conseguem enriquecer. Essa fase ela foi sustentada principalmente pelo trabalho escravo. Ok? Não se esqueçam disso. Essa primeira fase do sistema capitalista é sustentada, então, pela escravidão. Nós temos ali o capitalismo industrial, compreendendo entre os séculos XVIII e XIX, que é basicamente a fase que as mercadorias trocadas entre as colônias e as metrópoles, elas são substituídas de manufatura por produtos industrializados, ou seja, produzidos por máquinas de forma exponencial, ou seja, em grande quantidade. O capitalismo industrial criou uma produtividade absurda e com a promessa de diminuir os custos de produção e criar uma nova era de prosperidade e progresso. Mas sabemos que não foi bem assim. Nós tivemos, em contrapartida, foi um aumento da desigualdade e amplia-se a degradação do meio ambiente. Como terceira fase, nós temos o capitalismo financeiro em meados do século XIX, onde se percebe que o capitalismo tende a ser monopolista e é necessário realocar capitais para conquistar novos mercados. Nessa fase, o valor é atribuído não apenas às mercadorias, mas também à especulação em torno das relações que se estabelecem com essas mercadorias. Em outras palavras,
tudo tornou-se passível de apostas e valorização. Nessa relação, nesta aula, nós conceituamos absolutismo, analisamos a estrutura econômica, que era a base do absolutismo, o mercantilismo, caracterizamos o iluminismo e o liberalismo e percebemos que essas mudanças prepararam o caminho para a emergência do capitalismo e também apresentamos as fases desse sistema capitalista. Como atividade, mostro agora para vocês vão ler a charge, ler o texto, observar a charge e, em seguida, escrever um texto explicando a relação que existe entre a charge e o que nós estudamos aqui hoje. Nós, então, encerramos por aqui e aguardamos vocês até a próxima aula.